Olá, pessoal, que bom, estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Nós estamos desenvolvendo uma série de estudos até que nada mais importe, falando do grande mandamento, que era amar a Deus de todo o coração. E hoje nós vamos refletir, usando aqui o estudo número 7, em busca dos tesouros escondidos que estão em Cristo. E hoje nós vamos desenvolver apenas a introdução, a primeira parte desse estudo. Ok? Vamos lá então. Eu agradeço a Deus pelo teu interesse, pela tua conexão, nos acompanhando nesses estudos, que você abra o coração para que o Espírito Santo esteja trazendo entendimento, compreensão dessas reflexões que nós temos trazido aqui. E eu quero lembrar aqui, dá o seu like, se inscreva no nosso canal, na nossa rede, para que você possa receber notificações e que você faça comentários sem nenhum problema e que você, se puder, compartilhar esse material com outras pessoas do seu conhecimento. Isso só aumenta a notificação da plataforma, multiplicando o potencial de alcance do nosso trabalho. A gente faz isso intencionalmente, cooperando para que o trabalho alcance o maior número de pessoas. Ok? Conto com isso, conto com a sua ajuda. Vamos lá. Onde nós estamos... mais uma coisa, antes de eu embalar aqui na minha ministração. Eu resolvi que cada vídeo gravado, na descrição, vai ter um arquivo em PDF com o esboço da ministração que nós vamos fazer hoje. Ok? É um arquivo em PDF, uma folha, apenas o esboço daquilo que nós vamos estar ministrando hoje. Isso facilita a vida daqueles que não estão em grupos pequenos aqui da nossa igreja, então você pode acessar com tranquilidade e com mais calma para desenvolver o assunto. Ok? Então vamos lá. Onde nós estamos investindo o nosso tempo e recursos? O que está nos atraindo, consumindo o nosso tempo e os nossos recursos? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer a respeito da minha vida diante de Deus. Será que eu estou buscando o Senhor com intensidade, de forma disciplinada, de forma determinada, buscando o Senhor, ou eu estou distraído com outras coisas? A gente tem que já começar a questionar certas coisas na nossa vida. E quando nós falamos de atraídos por Deus, que foi o tema da lição anterior, nós queremos dizer que não é uma busca visando uma recompensa ou uma busca por necessidade, porque estamos passando por uma dificuldade. Na verdade, o que Deus busca em nós é muito mais do que isso. Não que isso seja errado, não é essa a questão. A questão que nós queremos enfatizar é a motivação da nossa busca. Buscai o Senhor em primeiro lugar. Ele mesmo. Nós sabemos que Ele é a fonte
poderosa de toda a boa dádiva que nós precisamos na nossa vida, que Ele é poderoso para mudar circunstâncias, realidades na nossa vida, mas nós queremos Ele, buscar Ele pelo que Ele é. Sabe por quê? Porque quando nós buscamos a Deus pelo que Ele é, Ele vai mudar o nosso coração. Se eu buscar a Deus apenas porque eu preciso de um milagre, nem sempre isso vai mexer com as minhas estruturas, nós já falamos sobre isso. Mas quando eu foco em Deus, nos seus atributos, no seu caráter, na sua santidade, é como se eu estivesse buscando ser transformado à sua semelhança. E a semelhança de Deus para nós que estamos na terra é Cristo. Entende como Deus é bastante objetivo nessas questões? E o ponto crucial é essa mudança de vida que vem de relacionamento. Buscar o milagre porque você precisa não significa relacionamento, apenas uma busca desesperada por uma necessidade, por uma circunstância. Mas será que isso vai se transformar num relacionamento com Deus? Essa é a questão. Nem sempre. Agora, quando eu me proponho a conhecer a Deus como Ele é, eu estou buscando relacionamento. E é esse relacionamento que propicia a mudança na minha vida. E Deus é Espírito. E esse relacionamento só se desenvolve trazendo crescimento, maturidade, santidade na vida daquele que nasceu de novo. Ok? Porque aqui nós estamos apontando para um crescimento espiritual de quem já foi salvo. Então é uma jornada que vem após o novo nascimento, que nós chamamos de santificação progressiva, porque é um processo, vai durar a vida toda, e que vai trabalhar o nosso caráter como estilo de vida. Ok? Porque isso vem de relacionamento. E essa intimidade que vem de relacionamento, ela muda a estrutura do nosso entendimento e a nossa visão. E mexe até com a nossa expectativa, a nossa perspectiva de vida. Há uma mudança dentro de nós. E isso acaba se tornando um estilo de vida. Não é em função de uma necessidade, não é em função de uma circunstância, mas o tempo todo, full time, como a gente já ministrou aqui, full time, eu tenho aquele estilo de vida, aquela sede e fome por Deus, aquela busca pelo Senhor. E esse estilo de vida não é influenciado por opinião alheia, por crítica, por elogio, mas de uma necessidade que brota dentro de mim, alimentada, incendiada pelo Espírito. E aí eu vou atrás. Então eu vivo para conhecê-lo, conhecer Deus, a grandiosidade do seu ser, vivendo para agradá-lo. Não tem como agradar a Deus se eu não o conheço. Nós já falamos sobre isso. E é com essa busca intensa, transbordante, que eu vou frutificar para a glória de Deus. E os meus frutos vão permanecer para a eternidade. Aí ele recebe a glória. Tem toda uma estrutura motivacional, toda uma realidade espiritual que precisa ser desenvolvida na minha vida. E o que a gente quer enfatizar aqui, que isso é algo que vai além da salvação. O novo nascimento é a entrada no reino.
Agora, a minha vida no reino é todo um processo de transformação, de mudança, que Deus intencionalmente quer realizar na vida de cada um, ok? Mas acontece que eu posso entrar no reino e dar uma estacionada, né? Uma acomodada. Tá bom assim, não precisa mexer, tá bom assim. Não. Eu preciso avançar na minha salvação. E Paulo usa a expressão desenvolver a vossa salvação. Ele está falando desse processo de santificação progressiva na vida daquele que nasceu de novo. Mas é algo que brota dentro de mim. É uma fome, uma sede por Deus, pelo que Ele é. E a questão do poder, do chamado, do ministério, são coisas que vêm, são planos de Deus, mas Ele precisa trabalhar a qualidade do coração antes, para que as coisas não deem errado, e não haja frustração e nem escândalos, ok? Com relação ao que Ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. E esse crescimento tem como alvo a estatura de varão perfeito, que é Cristo. A nossa conformação, que é um processo, que é um trabalho cooperativo, à semelhança de Cristo. Então, tem que haver algo dentro de mim, uma iniciativa da minha parte. Tá ok? E lá em Colossenses, capítulo 2, e eu quero ler aqui o versículo 3, mas aqui no esboço eu cito uma passagem um pouco maior, do versículo 1 até o versículo 7, mas eu quero ler o versículo 3. Em quem, em Jesus Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Uma vida para Deus. Mas é nele, em Cristo, é onde estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. No versículo 3 de Colossenses, capítulo 2. Nele. Por que escondido? Qual o sentido disso? E por que nele uma pessoa? Porque é relacionamento. Ele é uma pessoa. E ao buscar um relacionamento de intimidade com ele, o campo do conhecimento e da sabedoria, da unção do Espírito, se abre na minha vida. Mas é por relacionamento. Não é por acúmulo de informações, de uma questão intelectual, teológica. Não, é de relacionamento, porque toda a palavra de Deus é usada como material de edificação da igreja. E essa palavra é espiritual, não é apenas uma questão de intelecto, de inteligência humana, natural, raciocínio lógico. Não, é por revelação, mas não uma revelação mística. Não, porque aí nós podemos descambar para o ocultismo. Não, é uma revelação espiritual que vem de relacionamento. Porque o meu relacionamento com Cristo trabalha a mudança que é necessária dentro de mim. Aí vem a revelação, o rema da palavra, como uma palavra poderosa na boca daquele que crê. Deus sabe como as coisas devem acontecer na nossa vida. E também o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 8, Paulo diz, olha, eu deixei todas as outras coisas de lado por causa da sublimidade de conhecer a Cristo, meu Senhor. Ou seja, aquele que agora guia
lidera, governa a minha vida pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito. Mas tudo em cima de relacionamento. Não tem nada fora de relacionamento com Deus. E também temos o texto do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir no conhecimento dele e da sua graça. Relacionamento, novamente. E também nós temos Paulo em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 1, ali o versículo 16 e 20, o pleno conhecimento da vontade de Deus para uma vida agradável a Ele, uma vida frutífera para a glória de Deus. Mas é um conhecimento revelado de Cristo e da suprema grandeza do poder de Deus, que operou em Cristo na sua ressurreição, é o mesmo poder que opera em mim, agora que eu sou um crente salvo. Enquanto eu estou vivo, Deus está, através do Espírito Santo, operando algo tremendo na minha vida. Mudança, mudança, mudança. A mudança me leva para o conhecimento da perfeita vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, o Espírito Santo me traz a ousadia da fé para que esse conhecimento revelado se torne realidade na minha vida. E eu possa experimentar o melhor de Deus. Está tudo conectado. Não tem coisas isoladas, está tudo ligado, e eu tenho que ter convicção, entendimento dessas coisas. E observe que esse pleno conhecimento e essa suprema grandeza do poder de Deus opera na vida daquele que crê. Aí você fala, mas e o crente que estacionou? Ficou para trás, ele não vai experimentar o melhor de Deus. Porque eu preciso avançar na minha salvação, que a gente chama de crescimento espiritual, de maturidade espiritual. Ok? E também nós temos a palavra de Paulo em Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, o pleno conhecimento da vontade de Deus para uma vida agradável. Como é que você quer agradar a Deus se você não conhece Ele? Se você não tem relacionamento com Ele, se você nunca leu a Bíblia, não gasta tempo com ela. O conhecimento de Deus, que é Espírito, vem pela palavra revelada, registrada, a Bíblia Sagrada. Primariamente nós conhecemos a Deus pela palavra. Não adianta querer pular essa etapa e estabelecer um relacionamento místico com o Espírito Santo. Isso não existe. Tudo começa pela palavra. Porque sem a palavra eu não tenho diretriz. Eu perco o rumo. E o diabo entra nesse negócio e cria um tumulto. Porque são questões espirituais, assim, do mundo espiritual. E a Bíblia diz que o diabo, ele se transforma em anjo de luz para enganar os escolhidos, né? Aqueles que estão em Cristo. Que eu tenho que tomar cuidado com essa palavra, escolhido, eleição, né? Eu tenho que tomar cuidado, ver o sentido que ela tem. Então, eu preciso, eu que estou em Cristo, que nasci de novo, eu preciso da sã doutrina na minha vida, para que eu não seja levado por ventos de doutrina e nem enganado por demônios. Mas é com a palavra. Como é que Jesus resistiu ao diabo lá na tentação do deserto? E com 40 dias de jejum, hein? Com a palavra. Palavra. Palavra na minha boca. Palavra na minha boca.
palavra na minha boca. É assim que eu resisto ao diabo. Não é na minha força humana. E isso vem de uma convicção de fé, que vem de um relacionamento com Deus e com a sua palavra. E Deus coloca a sua palavra no mesmo nível, porque saiu da boca dele. Então Deus e a sua palavra é uma coisa só, no sentido de autoridade, de poder. Aliás, Deus criou o mundo falando. E nós resistimos ao diabo falando, mas falando a palavra de Deus. Nós operamos milagres no nome de Jesus, falando a palavra de Deus. Então a semente divina da palavra tem que estar plantada dentro do meu coração, dentro do meu entendimento. E aqui, em Efésios capítulo 4, versículo 13, nós temos: até que todos, falando da família de Deus, da igreja, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo. Ou seja, uma igreja madura, que conhece Cristo por relacionamento e que conhece a palavra de Deus, e que vive assim a unidade da fé. Imagina um corpo que um é bem desenvolvido e o outro praticamente está parado. Há um desequilíbrio no corpo. E a obra do Espírito na edificação do corpo de Cristo é que até que todos, sem exceção, cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. A unidade da fé, a unidade na sã doutrina. Porque se tiver divisão dentro da igreja, a coisa não funciona. E maturidade fala de unidade. Pessoalmente, a minha maturidade fala da minha unidade com Cristo. Eu estou ligado, aliançado com Ele. Mas no corpo de Cristo, na igreja local, a unidade fala dos irmãos unidos na fé, na mesma sã doutrina. Se cada um tem um tipo de doutrina ou de fé, esse negócio não dá liga. E a força da igreja vem dessa unidade. Não é só salvar, mas é edificar, estabelecer um fundamento comum para todos. Agora, questão de dons, talentos, habilidades e ministérios, aí é com Deus. Mas o fundamento da fé, da sã doutrina, está presente no coração de todos. Por isso que existe discipulado na igreja. É para essa necessidade. Ok? E essa busca é uma busca intencional da minha parte. É uma responsabilidade minha. Quem tem sede, fome, venha e beba de graça. Mas tem que ter fome e sede e tem que vir para receber. Não é automático. Ok? E também a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis. Eu me deixarei ser achado por aqueles que me buscam de todo o coração. Simples assim. Não cabe ficar discutindo esse tipo de coisa. Então a revelação, o rema, vem de uma fome que está dentro de mim. Ok? E essa revelação vem por relacionamento. Essa fome e sede de Deus é fome e sede de relacionamento com Ele, de viver para Ele, de viver para agradá-lo, de viver para obedecê-lo, de viver com a palavra dEle no coração. Porque Jesus disse: olha, se vocês guardarem a minha palavra no coração, então vocês serão meus discípulos. Mas tem que guardar a palavra, não é uma placa religiosa, é a palavra, porque a palavra envolve relacionamento pessoal com o Cristo que pagou o preço da minha redenção. E lá no céu é relacionamento também, não só com Deus, o Pai e o Filho, com os anjos, seres viventes, mas também
com a Assembleia Universal dos Santos, que começou lá com Abel. É tudo relacionamento no reino espiritual. E nós, para encerrar, a gente cita o exemplo da vida do apóstolo Paulo. Paulo teve um encontro sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo ressurreto, quando ele estava a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos. Está lá em Atos capítulo 9, e você pode ler e conhecer toda a história. Paulo teve um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. E o interessante é que, comentando a experiência dele, lá em Atos capítulo 26, ele faz um comentário. Ele falando do Senhor Jesus: por isso te apareci, me revelei a você, para te levantar como ministro e testemunha do meu nome, chamado. Tanto, olha, perceba o que ele vai falar, tanto das coisas que você acabou de ver, o resplendor da minha glória, eu falando com você, Ananias orando por você, mas também você ainda vai receber mais revelação, porque eu vou aparecer novamente para você e vou trazer muitas coisas. Paulo falando do encontro dele com o Senhor. Não era para ficar estacionado só na salvação. Jesus falou: ainda vou aparecer mais para você, e vou trazer coisas novas, mistérios que ninguém viu. E foi exatamente isso que aconteceu. Paulo escreveu 13 das epístolas do Novo Testamento. O Senhor continuou trazendo revelação a ele. E o mistério do arrebatamento foi ele que trouxe a teologia. A questão da igreja, do nosso casamento com o Senhor, ele trouxe esses mistérios. Então a vida de Paulo foi frutífera, desde o novo nascimento até o fim da sua vida, recebendo revelação, desenvolvendo a sua salvação. Então nós trazemos aqui a vida dele como exemplo para nós. Ok? Muito bem, ficamos por aqui, e a semana que vem a gente vem com a segunda parte, desenvolvendo esse estudo com vocês. Medite nessas coisas com humildade, ore ao Espírito para que Ele faça algo tremendo na sua vida, e você vai ver a diferença que isso faz. Que você tenha uma ótima semana abençoada, colocando isso em prática, seja frutífero ao longo da semana para a glória de Deus, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço, Deus te abençoe e te guarde.